De volta com o Boa Vontade Entrevista, hoje falando sobre Fernando Pessoa, com a professora da UFRJ, Anabelle Loivos. Anabelle, é claro que é muito difícil a gente fazer comparações, né, entre personalidades distintas, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho da importância de Fernando Pessoa e também de Camões, já que são ambos da literatura portuguesa. É impossível falar de literatura e cultura portuguesa sem a gente se reportar a Camões, né, que é o primeiro divisor de águas, digamos assim, né, entre um português à moda medieval e um português moderno, né, especificamente moderno. Camões ele reinventa as estruturas de um idioma que era um idioma híbrido, né, era uma coisa meio misturada, meio galega, portuguesa, e a partir de Camões a gente tem uma espécie de fundação de fato da língua portuguesa. Então, quer dizer, Camões é o poeta, é o escritor, é o autor que está naquele momento especial, fulcral, de formação da identidade da língua portuguesa. Quer dizer, a gente, né, que estuda literatura, a gente acaba estudando os poetas que viveram, entre aspas, à sombra de Camões, ou seja, se utilizaram daquele modelo camoniano para escrever, para fazer, para compor suas obras, né? E a gente vem observando que o Fernando Pessoa é um outro momento, né? Quer dizer, o surgimento do Fernando Pessoa é um outro momento fulcral também da cultura e da literatura portuguesa, porque o Fernando Pessoa reinventa a dicção camoniana, né? Se baseia nela, obviamente, tem nela uma matriz, mas vai refazer o percurso de Camões e reinventar um outro português, o português que a gente fala, que a gente sente, que a gente pensa hoje, né? Quer dizer, é como se houvesse duas grandes matrizes de pensamento e de dicção em língua portuguesa. Uma está em Camões, outra está em Fernando Pessoa. Então é difícil separar, é difícil não falar em poesia portuguesa e literatura portuguesa sem falar nesses dois ícones, né, nesses dois emblemas da linguagem. E as aproximações entre ambos são muitas, né? Camões pensa a língua, pensa a pátria. Fernando Pessoa, de certa forma, também faz isso, mesmo que fazendo de forma crítica, ao revés, de forma desiludida, até nihilista, de certa forma, né? Através de alguns de seus heterônimos. E são essas duas figuras que estão presentes e que, de certa forma, né, emblematizam a língua e a literatura portuguesas a partir de então. É comum na literatura vir um outro, depois passado um tempo, né, vir um outro autor e reinventar aquele autor. A exemplo até da sua tese, né, que você comentava em off, do Manuel Alegre, é isso? Exatamente, né? Por exemplo, eu fui, né, estava te contando que eu fui, o meu interesse, né, no mestrado, né, todo mundo que entra no mestrado quer estudar Fernando Pessoa, né, mestrado em literatura portuguesa, etc., na UF. E aí eu me encontrei, quer dizer, por causa do Fernando Pessoa, eu me encontrei com um poeta contemporâneo chamado Manuel Alegre, que na verdade faz uma grande deglutição, né, tanto do Camões quanto do Pessoa. Ele reinventa, né, essa tradição pessoana, a tradição camoniana, deslendo essa tradição no momento muito, muito sensível, muito particular da história de Portugal, que foi a Revolução dos Cravos, né? Então, quer dizer, não seria possível para o Manuel Alegre fazer, né, compor a sua obra se não fosse deslendo Fernando Pessoa e deslendo o próprio Camões, né, para desconstruir muitos dos mitos que estão lá dentro, inscritos na obra dos dois grandes poetas. De referência, o que você poderia falar àqueles autores que foram importantes na vida de Fernando Pessoa, seja no campo existencial, no campo da literatura? Olha, as referências do Pessoa são múltiplas, né? A gente estava conversando aqui no início sobre, por exemplo, o fato de ele ter sido alfabetizado em outra língua, né? Na língua inglesa. O Pessoa, obviamente, vai ter contato com toda uma produção literária inglesa muito importante, né? Na época. Por exemplo, nós sabemos que o Pessoa foi leitor do Edgar Allan Poe, né? Isso é um dado. Isso é um dado que vai ajudar a gente a transpor e a entender, melhor compreender por que certas características, certas dicções do Pessoa na sua poesia e na sua prosa depois, né? Quer dizer, as influências foram várias, porque ele era um leitor voraz, era um leitor de tudo, de filosofia, de poesia, era um cara interessado por jornalismo também, quer dizer, de certa forma ele até ganhou um pouco a vida com isso, né? Enfim, então, essas referências todas, elas ajudam a compor um mosaico dessa multiplicidade de vozes, né? Quer dizer, um leitor múltiplo, né, um leitor voraz, se transforma
transforma num autor também múltiplo, né? Até a época também que ele viveu, né, que você comentou anteriormente, né, desses conflitos, dessas profundas transformações que a sociedade passava. Exatamente. Tudo isso contribui na literatura dele. Isso é que a gente chama do índice moderno do Pessoa, né? Moderno nesse sentido, de aplicar vários olhares sobre uma mesma realidade para ter sobre essa realidade várias vozes, várias dicções, né? Desde a clássica, a mais clássica possível, até a mais moderna, né? Pancadaria possível, como foi o Álvaro de Campos. Anabelle, a gente sempre, quando lembra, se reporta a Fernando Pessoa, né, a gente lembra daquela frase que ele fala, que o poeta é um fingidor. Qual seria a sua interpretação? Olha, eu acho que essa é uma das grandes questões da literatura, né? Ela é extremamente complexa, filosófica, mas eu acho, né, o grande barato, né, de o poeta se dizer fingidor é o poeta assumir que a ficção também cria outras realidades, né? Cria realidades internas, externas ao próprio poema, e que isso vai dialogar com o leitor e com a realidade, com o contexto social, da forma mais múltipla possível, né? O poeta finge porque finge e ponto. Isso não tem muita explicação. O fingimento, não no sentido pejorativo que a gente dá ao termo, mas o fingimento de criar ficções, né? Criar formas de reler o mundo ao seu redor. E tudo é possível na literatura. Exatamente. Essa é a grande riqueza, né, do legado literário do Pessoa. Anabelle, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas eu queria que você encerrasse com algum poema, algum trechinho da obra de Pessoa que você mais gosta. Olha, fica difícil escolher 1, 2 trechos da obra de Pessoa. Mas, assim, folheando aqui ao relento, eu me encontrei de novo com Tabacaria, que é um poema fundamental, né, para entender essa dicção múltipla, né, e moderna do Fernando Pessoa. É um poema que começa assim: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Quer dizer, dá para a gente sentir essa multiplicidade, essa vontade de querer entender, de querer escrever o mundo, viver o mundo de uma forma diferente daquilo que era feito pela poesia, né, muito clássica, muito tradicional de então. Olha, Anabelle, muito obrigada pela entrevista, por trazer esses conhecimentos do Fernando Pessoa para o nosso público, e parabéns sempre pelo seu trabalho, né, na área da educação, da literatura, que você propague cada vez mais, né, todos esses grandes ícones da nossa literatura e também da literatura portuguesa. Muito obrigada. Eu é que agradeço vocês e espero que depois disso a gente tenha mais leitores de Pessoa conversando, debatendo. Eu acho que é para isso que a literatura serve, né? Para unir as pessoas. Tá certo. A morte de Fernando Pessoa, em 1935, representa uma grande perda para a cultura. Mas o seu legado, a cada dia, torna-se mais rico, visitado e pesquisado. E, com isso, podemos afirmar que, mesmo diante da sua ausência física, muito do talento de Fernando Pessoa será publicado. Até a nossa próxima entrevista, e nós agradecemos aqui a presença da professora Anabelle Loivos, professora adjunta da Faculdade de Educação da UFRJ, e o Boa Vontade Entrevista vai ficando por aqui. Você permanece na audiência da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você.